Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Villanova e eu voltei aqui para conversar sobre um assunto super importante com vocês. Estou com a nossa amiga recém-chegada no grupo, a Maria Amélia. Tudo bem, pessoal? Muito feliz de estar aqui no Nefro Papers. A gente veio hoje fazer um post meio furo de reportagem, né? Porque nesse final de semana a gente teve a divulgação dos resultados do DAPA-CKD durante o Congresso Europeu de Cardiologia. E os resultados foram muito empolgantes. Eu não podia deixar de chamar a Maria Amélia aqui para conversar com vocês sobre isso, porque ela participou ativamente do estudo, atendendo os pacientes selecionados. Ela faz parte do nosso corpo clínico de pesquisa do Hospital do Rim e está super empolgada para falar sobre o assunto. Então, Mea, né? Ou Maria Amélia? Assim, é um estudo que eu acredito que seja realmente muito revolucionário, é um estudo que tem um N muito grande, né? Foram mais de 4.000 pacientes, super bem estruturado, e só falando um pouco dele, foi um estudo randomizado, duplo cego, que utilizou num grupo a medicação, que é a dapaglifosina, na dose de 10 mg, e outro grupo utilizou o placebo. Então, assim, ele tem essa vantagem, são características que não são tão frequentes na nefrologia, inclusive. A tríade de ser bem estruturado, um N significativo e um resultado positivo é muito rara para nossa realidade. Isso, assim, só falando um pouco da população do estudo, o estudo randomizou pacientes que tinham uma taxa de filtração entre 75 e 25 ml por minuto, no momento da randomização, pelo menos. Por que eu estou dando destaque a isso? Porque alguns pacientes evoluíram com a queda da taxa de filtração glomerular, e isso não era um critério para parar a medicação. Fora isso, os pacientes eram diabéticos e não diabéticos, tinham alguma proteinúria, e foram excluídos desse grupo também pacientes com glomerulonefrite ativa que faziam uso de imunossupressão. Então, até 25 de clearance eles podiam entrar desde que tivessem algum grau de proteinúria. Isso. E só bastante destaque também que usou pacientes diabéticos e não diabéticos que puderam participar. Então, falando um pouco dos resultados, assim, como desfecho primário, foi uma taxa de filtração glomerular, uma queda de taxa de filtração glomerular de pelo menos 50%, que era mantida, morte por causa renal ou cardiovascular, ou evolução para doença renal crônica, estadio 5D. Esses desfechos representavam o único desfecho composto, né? Isso. Era o desfecho primário. E o N total de pacientes randomizados ultrapassou 4.000, né? Só falando um pouco dos eventos, então o grupo que utilizou o placebo teve mais de 300 eventos comparado a 197 do grupo que usou a medicação. E teve um P que foi um P de 0,00000028. Foi um P significativo com NNT de 19. Só lembrando do conceito de NNT, isso significa que a gente precisa tratar 19 pacientes para ter a prevenção de um evento. Então, um NNT é muito bom. Gente, quando a gente precisa parar para contar a quantidade de zeros que compõem um P, a gente sabe que a gente está diante de um impacto muito significativo. Muito, né? grande com o que a gente está comparando, né, com esse evento, o desfecho primário muito bom também, o desfecho duro que o estudo conseguiu. O estudo, inclusive, ele foi terminado precocemente pelo resultado positivo, né, pela diferença entre o grupo placebo e o grupo que utilizava a medicação. E uma subanálise dos pacientes mostrou que não houve diferença quanto à presença ou não de diabetes. Isso. Então, esse benefício foi mantido no grupo de diabéticos e não diabéticos. Acho que a gente dá bastante destaque a isso porque, assim, os inibidores SGLT2 entraram como uma medicação para o tratamento de diabetes. Mas a gente está vendo, não só dentro da nefro, né, na cardio também, que os pacientes que, às vezes, não têm diabetes, têm benefício. Então, por exemplo, benefício renal aqui ou na cardio dos pacientes com IC. Por que a gente destaca tanto isso? É importante lembrar que essa medicação ela não é só um antidiabético oral. Ela baixa a hemoglobina glicada, mas ela tem um efeito diurético muito importante, né? Exato, né? Porque junto da glicose, a gente absorve sódio. Então, se a gente está inibindo a absorção de glicose, a gente também está inibindo a absorção de sódio, mais conhecido como natriurese. Exato, e aí a gente tem o efeito diurético da medicação. Então, efeito na insuficiência cardíaca, efeito na doença renal crônica e efeito na diabetes. Se for para ser alguma medicação, eu quero ser a dapaglifosina. Mas é importante lembrar que tudo também tem um lado negativo, né? Falando de alguns eventos adversos da medicação, dessa classe de drogas, na verdade. Então, a gente tem uma presença mais de infecção do trato geniturinário nos inibidores de SGLT2. É importante lembrar da relação que a gente tem, porque esses pacientes já utilizavam muitas vezes IECA ou BRA ou até diurético. Então, é importante a gente lembrar que no momento da associação, a gente tem que tomar bastante cuidado para não fazer também. Tem uma taxa de filtração glomerular, uma queda muito importante.
e também não deixar o paciente muito seco, né? Não fazer uma pré-renal aí pela associação das medicações. Isso é muito importante. Eu acho que a gente agora tem que aguardar a publicação do estudo para avaliar melhor a incidência de desfechos negativos ou possíveis efeitos colaterais dessas medicações. Só é importante destacar ainda nos eventos adversos é que mesmo nos pacientes não diabéticos, esse grupo não teve uma taxa de hipoglicemia muito significativa também. Então a gente pode usar com segurança, né? Isso é importante. Então acho que é isso que a gente queria mostrar para vocês. A gente ficou muito empolgado com esses resultados positivos do estudo. Sim. E a gente espera de fato continuar reduzindo a progressão de doença renal crônica, já que ela representa um desafio para a nossa saúde pública, né? E acho que é isso e até o próximo post. Tchau, pessoal!